Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral Lucas Cordovil. Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino. Trem sujo da Leopoldina parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Salve, salve, quebrada, quebradas. Tô de novo aqui, Robertão e eu, tentando trocar uma ideia que seja aí produtiva, né, para todos nós. Acabei de ler esse poema do Solano Trindade, que fala do trem, né? Aí eu vou passar a bola pro Roberto, eu vou ver se a gente tá pensando igual. Mano, você se ligou que essa música aqui ela dialoga com RZO, né? O poema do Solano, É, por conta do trem, isso. da hora, da hora. Pelo trem ele tá falando a mesma coisa, né? Pode escrever. Aquele trem que o Sandrão narra lá. Do surf, né? Isso, é parecido com esse, né? Então, mas a gente sabe que a gente vai discutir hoje Racionais, Holocausto Urbano, e a gente sabe que tem um panorama antes disso aí, né? Racionais não foi o primeiro grupo a estourar. Taíde estourou primeiro, Taíde estourou em 86, já com a música Corpo Fechado. Mas antes do Taíde já tinha tido no 83 MC Jack. Ele já tava lá na esquina fumando um cigarrinho com o chegado. De repente chegou a. Enfim, já tinha MC Jack, que isso é 83, hein, cara. Racionais vai gravar o primeiro disco em 90, que é o Holocausto Urbano, entende? Então eu acho que esse pessoal aí que passou, né? MC Jack, René do Rap, MC Pomel, eles não conseguiram entrar O no próprio Pepeu, que a gente tava falando Pepeu. antes de começar aqui. Isso. Eles tiveram uma dificuldade de entrar no rap daquele momento. Naquele momento onde existia uma preocupação de classe. Entende? Então a gente estava se unindo, né, para muitas vezes para se divertir, mas as pessoas ali tinham a mesma cara, né? É foda falar de Racionais, porque o Racionais é mais ou menos que referência para tudo, né? Mas na música Domingo no Parque, quando ele chega na quebrada, ele fala, e a maioria por aqui se parece comigo, né? Então a gente está tentando encontrar essa maioria aqui, né, nos bairros, nas quebradas, que se parecem, né? As pessoas até admitem que são pardas, mas de certa forma elas não sabem que ser pardo também é ser negro, etc. Tem gente que ainda tem vergonha de morar na favela, coisas assim, né? Mas eu acho que a gente vai começar com o Holocausto Urbano, eu sugiro, porque é um momento que a gente viu bem, que a gente conhece bem, entende? Então, você lembra como começa a música? Ou sabe o que eu queria falar? Desse poema que você leu, que é muito interessante. E de alguma forma a gente pode também encontrar esse poema na história do Racionais, né? O Sim. Racionais foi o trem que passou de em favela, mostrando que, ao contrário do que a gente ouve muito hoje, e você fala muito, né? Critica muito, né? A ideia de que cada favela é uma favela, as favelas são diferentes umas das outras e tal. Pelo contrário, a gente tem muito mais coisas em comum Sim. nas favelas do que diferenças, né? Dentre essas coisas, aquilo que o Solano Trindade denuncia, tem gente com fome, né? Isso E tem mesmo. gente com fome de comida e tem gente com fome de tudo, porque é, a favela é o lugar onde a falta predomina, né? Sim. O mano meu tava falando comigo ontem em casa. A gente tava falando de pão. Pão francês. Aí eu falei, mas o cara come 10 pão, 10 pães, ele não tá alimentado. E o meu amigo falou, não, ele tá alimentado.
Falei, não, cara, o corpo precisa de proteína, carboidrato. Se ele comer 10 pães, ele vai engordar, mas ele não tá É alimentado. porque, como a referência é a barriga vazia, É, é. Bucho cheio tá limpo. bucho cheio tá limpo, Tá tá lindo, firmeza. tá firmeza, né? É, acho que. Mas não é só isso também, não é só não é só o orgânico, né? A gente, quando fala de miséria, tá falando da falta de todas as outras coisas que constituem a favela, né? Sim, Da falta e eu acho que a gente pode dizer também do excesso, né? A favela tem essa contradição, tem. né? Falta e excesso, né? Faltam algumas coisas e outras tem. Tem de monte, Tem né? de Tem monte. sobrando, como a violência policial, é, enfim, e várias outras coisas que a As gente pode. escolas, né, cara? Assim, né? É muito difícil falar mal da escola. Mas a gente sabe falar. Com Entende? Porque respeito, né? a escola tá com dificuldade, né? De colocar o currículo escolar para andar. Né? E aí eu não estou dizendo nem dos conteúdos, hein? Mesmo que tenha conteúdo básico. Mas a escola trava muito, né? A escola trava muito a gente, a polícia nos ronda a todos os momentos. As pessoas acham que quando a gente fala assim, a gente está passando o pano para a polícia. E não é, a gente nunca vai passar pano para a polícia. A questão é que a polícia vê a gente ali na periferia e acha que ou a gente é conivente ou não é, entende? Então, eles preferem é, nos classificar como coniventes. Então, se tem uma biqueira na rua da sua casa, é você que resolve. Se você não resolver, você é conivente, entende? E nós somos, né, Nós somos. coniventes. Essa é uma ideia que a gente troca, acho que desde a primeira vez que a gente conversou e que um outro dia, conversando com um professor na escola em que eu trabalho, a gente trabalha numa quebrada, a gente trabalha dentro de uma outra quebrada que não é o Heliópolis, e numa das conversas sobre os problemas ali em torno da escola, a gente falou sobre o crime, sobre as drogas, enfim. E, e aí eu me posicionei dessa forma, né? Pô, sou conivente. E isso gera um, um susto muito grande para quem não é da favela, né? Porque é muito mais fácil lidar com contradição quando ela tá longe de você, né? Sim, sim. Quando ela tá perto de você, aí, quando ela tá longe, eu posso dizer, eu discordo, né? Pô, eu discordo de um monte de coisa que não tá perto de mim, né? Quando as coisas estão perto da gente, a gente precisa se posicionar, porque viver é se posicionar, né? Sim. E, enfim, parece que, às vezes eu sinto assim que, para algumas pessoas, principalmente para quem não tá na favela, a favela nasceu ontem, né? Nasceu nos anos 2000. O que a gente não se liga é que o território periférico sempre foi disputado. Sempre foi disputado. Como diz Milton Santos, onde há espaço, há disputa, né? É. Milton Santos, é isso? Não há espaço vazio, né, Não há cara? Eu espaço vazio. não sei se Milton Santos fala isso, mas não há espaço vazio. Sim, sim. Né? E a favela foi e sempre será um espaço disputado, né? Sim, Então, o que a gente tem hoje nas favelas de São Paulo, que acho que é o que a gente pode falar mais propriedade, um espaço que é resultado de muitas disputas, né? sim. A gente falou da última vez que a gente gravou que foi uma ideia que deu origem a outras ideias. Se as coisas não tivessem ocorrido como ocorreram, hoje nós teríamos nas favelas de São Paulo um- um- uma Umas facções aí, dominação, umas 10 umas facções. 10 facções, e assim, disputando com a milícia, né? Isso. Disputando com a milícia. Você fala de 10 facções, eu acho até esperançoso. Assim, a gente teria aí uma milícia forte, que é a milícia que tentou dominar esse espaço durante os anos 80, que o Brau denuncia, que Sim, o Ice Blue, o Ed Rock e o Kelly J denunciam também. Então, o que a gente tem hoje, dentro das quebradas de São Paulo, é um momento de paz, né? Não é a paz que nós
desejamos, porque a gente sabe que não tem paz, a paz não convive com falta, né? E nem com esse excesso de violência estatal, violência policial, mas a gente tem paz entre nós, e isso para nós é uma grande vitória, né? Sim. Eu acho que algumas pessoas, né, ainda se acham de classe média, e aí elas se acham de classe média de uma forma muito errada, né, porque elas usam o serviço público de saúde, o serviço público de educação, usam o serviço público de segurança, todos os serviços que nós também usamos. Então, assim, na verdade, a gente não consegue se aproximar da classe média, que seria uma classe que nos ajudaria muito, né? Se tivesse algum outro pensamento que não fosse o pensamento do pequeno burguês. Mas isso tem me chamado a atenção. Algumas pessoas que estão morando em bairro favelado, às vezes porque moram numa casa um pouco melhor, já acha que está fora da classe pobre, né? Vamos dizer assim. E eu acho que outro dia eu estava vendo, não estava vendo um filme. E no filme ele falava o seguinte, que ele não quer fazer, o autor falava que ele não quer fazer parte de nenhuma caixinha, entende? Olha, eu não quero me enquadrar numa caixinha, eu sou mais eu. Aí eu tava me lembrando do Zé Cabaleiro. Vai aí também o Zé Cabaleiro, né? Pessoal que ficou bravo aí que eu falei das bandas de rap e tal e tal. Vocês sabem que vocês moram no meu coração e que eu também ouvi essas bandas aí. Mas elas não trouxeram pra gente contribuição, entende? Infelizmente, tá bom? O termo merda, ele permanece, mas vocês são meus amigos, caramba. E eu É, é, concordo plenamente, apesar de ter vivido essa época, ser um pouco mais novo que você, ter vivido essa época e ter ouvido todas essas coisas, eu acho que assim, não que as coisas tenham de ser sempre comparáveis, né, comparadas, né, mas comparado com rap, o isso. rock ficou muito para trás. E a gente não tá falando isso assim, da nossa cabeça. Basta olhar onde é que o rock tá agora, né? O rock Isso. é, Tá lá na direita, né? tá lá na direita, exatamente. Num lugar que a gente é que era desatento, num lugar onde eles sempre Sempre tiveram, né? tiveram. No Cazuza cantava que a burguesia fede, mas de lá. Então, né? Cazuza fala que a burguesia fede, mas ele não saiu de lá. E eu não estou dizendo que as coisas são simples assim, né? É, por incrível que pareça, esses caras não dialogam assim. Vai surgir um Eduardo Marinho aí que vai conseguir dialogar melhor do que esses caras, entende? Porque esses Sim. caras não abriram mão de nada. Não, e como a gente cantou A Burguesia Fede, essas mesmas pessoas que cantaram A Burguesia Fede são aquelas que se posicionam com orgulho como de direita hoje. Isso mesmo. É Eu muito acho que. louco isso. Aí você percebe assim que a música ali, ela parecia ter tido um impacto, né? Mas ela não tem o impacto, né? Tem. Diferente do rap, porque não tem como ouvir rap, não tem como ouvir Racionais e ainda assim reproduzir falas racistas. Sim, sim. Bom, como o nosso objetivo é discutir classe, raça, né? Porque a gente aposta não, né? A gente vê que no Brasil a massa é feita de pessoas negras, entende? E a gente tem estudado, a gente percebeu que o mundo conservador não dá conta disso, reforma não dá conta do racismo, democracia não dá conta do racismo, nada dá conta do racismo. Só mudando, né, esse modo de vida, esse modo de nós produzirmos e reproduzirmos a vida, é que o racismo poderia dar alguma guinada. Mas, porém, esses grupos que vieram, né, eles nos trouxeram algumas coisas. Acho que o rap, desde lá do Holocausto Urbano, porque assim, a música Corpo Fechado do Taíde também é legal, entende? É uma música da hora também. Só que ele tá falando meio que eu não consigo entender pra quem. Racionais é muito assertivo quando ele fala que quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. O Racionais criou tanto bordão, entende?
né? Que ficou muito louco. Então, assim, quando ele fala assim, ele tá fazendo um corte, né? Um corte de classe. Porque ele não tá falando, olha, então todas as pessoas da cidade, quando anoitece, só quem é de lá sabe o que acontece. Não. Ele tá falando, olha, na Zona Sul é assim, Num lugar um específico, lugar né? Que é a específico, Zona entende? Sul, a Zona Zona Leste, o Leste, ABC, o todas interior, as enfim, periferias, né? todas as periferias, né? Diadema, né? Que Sim. teve altíssimo índice de violência e tal. E eu tava pensando outro dia em Diadema, muito louco, né? Porque teve uma prefeita que foi lá e fechou os bares, né, cara? Aí o número de homicídio caiu por mais da metade. Você vê, o Estado não consegue, tá ligado? Sim, mas tem uma história também de que ali, como o Diadema faz divisa com Santo Amaro, é isso, né? É, São Bernardo. Mas tem um pedaço de São Paulo que faz a Sim, divisa ali, né? Diadema chega próximo de Santa E- Amaro, sim. então a polícia colocava todos os homicídios que aconteciam ali naquela região para Diadema, uma questão política e também, e Diadema levou Sim, essa fama, né? entendi. Ah, acabou levando. É, É, é uma coisa de se estranhar mesmo, né? ontem eu fui até Diadema, fui levar o meu cunhado para encontrar o namorado dele, e no caminho a gente ficou brincando, né? Que a gente, mesmo sendo de quebrada, vai ouvindo histórias de outra quebrada e vai criando uma ideia, né? Que é muito louco isso. Você vai em Diadema e fala do Heliópolis, as pessoas falam, pô, cara, o Heliópolis é É, a quebrada, né? Aí você tá no Heliópolis e você escuta o pessoal falando do Bristol, do Savério, né? E do Paraisópolis, enfim, Zona Leste. é. Que é muito louco, porque demonstra um respeito muito louco, né? É, a gente tá falando, olha, lá é embaçado. Mas esse lá é embaçado não é assim, lá é cheio de coisa. Se você pisar lá, você vai ser A sequestrado. mensagem é lá, você tem que chegar com respeito, Isso, que que é mensagem igual é essa? aqui e que é igual Isso. ali. Para todas as quebradas, né? Todas as periferias. Esse é um acerto muito louco do Racionais. Quando ele fala que periferia é periferia em qualquer lugar, ele tá falando de classe, cara. Não tem. Tá falando, não adianta você morar, é, sei lá, num beco do Itaim Bibi e achar que o Itaim Bibi é a sua classe. Entende? Então, eu acho que esse disco traz essa discussão forte, porque no Holocausto Urbano, ele começa assim, como a gente disse, né, que a noite não é segura, mas nós sempre soubemos disso. Inclusive por conta de uma coisa que você comentou outro dia, né? Antes até dos pés de pato, quem mandava na rua de noite era a polícia. Então, né, não era seguro, nunca foi seguro. Mas tipo, ele está fazendo esse corte. E para falar a verdade mesmo, acho que ele se esforçou, entende? Para que a sociedade pudesse entender, né? Mas só nós entendemos. Ele só comoveu a nós mesmos, entende? Porque ele narra na íntegra como é que as coisas funcionam e tal, e não deu repercussão. Veja você, o pessoal acha que a gente pega no pé, mas não é isso. Ninguém chamou Racionais para cantar junto naquela época. Podia ter uma leitura. Então, os nossos muitos intelectuais aqui, eles não estão se ligando, eles não conseguiram se ligar no Racionais quando e nem no rap dos anos 90, entende? Porque eu acho que é uma coisa de descrença mesmo, né? Acho que eles têm um problema. Tem pessoa, a classe média tem um problema quando vê a gente brincando. Tem um problema quando vê a gente fazendo festa. Parece que eles só admitem a gente polindo, lustrando, entende? Então, é, primeiro que rap tomou logo que chegou o nome de música de bandido, entende? E a gente sabe também de que lado da classe estão os bandidos que a polícia persegue. Porque existem outros bandidos que a polícia não persegue. Sim. Esses a gente não conhece. Agora, os que a polícia persegue, a gente sabe. E a música agora que eles fizeram pro Vini Júnior, o Rian fala: preto sofre preconceito por vir da comunidade. Você quer junção mais lógica que essa entre classe e raça? Ele não fala preto sofre preconceito porque é preto. Ele fala, não, preto sofre preconceito porque é pobre. Esse verbo, né, o vir da comunidade, ele pressupõe o sair, né? Aí, né? Porque É isso assim, ele mesmo. tá falando de um outro lugar, né? Tá falando E dele, né? tá falando dele, tá falando não só dele, tá falando dos outros Dos moleques amigos. que Imagina quanto que a também polícia não tá embaçando nesses moleques. que também saíram, né? Eu não lembro qual foi o cantor, mas eu, se não me engano, foi o próprio Rian que uma vez
fez um vídeo falando sobre os vizinhos. É um condomínio de boy, aqueles condomínio fechado, de casa, casão e tal. E eu acho que os vizinhos estavam pegando no pé e tal, a música alta, enfim, sendo racistas e, Isso. enfim, que é o que se pode esperar da ponte pra lá. E o Rian tava falando algo do tipo, pô, vocês não trabalharam e conquistaram? Nós também trabalhamos e conquistamos. Então agora nós estamos aqui. Vocês não falaram que a parada era, né, Trabalhar. se esforçar para Isso. chegar lá? Nós chegamos lá, ou chegamos aqui. E então vocês têm que nos respeitar. Como se fosse verdade essa ideia de que o problema é o fato das pessoas periféricas, dos pretos, dos pobres, não se esforçarem, né? Por isso não merecerem. Mas tem um problema maior aí, né? Tem um problema maior que essas pequenas coisas vão construindo, que é a ideia de democracia racial, né? Sim. Que é uma ideia que leva a gente para outras ideias que não revoltam, mas conformam, né? E de democracia mesmo, a ideia de democracia, a ideia de justiça, a ideia de meritocracia, que a gente compra também. Tô falando a gente, não tô falando que a favela compra. Todos nós compramos. A favela também compra. Todos nós compramos. Sim. Né? Mas a meritocracia, né? Ela tem lastro na democracia, né? Sim, sim, A democracia que fala sim, somos todos iguais, sim, então quem não chegou, não chegou porque não se esforçou, sim, né? Vamos falar assim, né? Você vê que esse nome, né, democracia, ele nos enganou de uma forma assim absurda e nos engana até hoje, né? Então, quando eu estou em casa discutindo com os colegas e a gente está falando dos Estados Unidos, a gente fala, mas Estados Unidos é o quê? Democracia? Aí os caras falam, não, eles ditam no mundo, eles ditam como é que o mundo tem que ser. Então, acho que a gente está com esse problema aí, né? Nós da esquerda, mas eu aposto na esquerda negra que vem chegando aí devagarinho. E a gente está com esse problema. Acreditar em democracia é o fim de tudo. Até porque é, eu nem sou da matemática, mas acho que matematicamente falando nem é possível, entende? Estou falando que parece que se há democracia, não há política, não há conflito, sim. E entende? o Brau cantou nessa música que a gente começou a falar, né? De que a miséria é importante para esse sistema, né? Sim, sim. É da miséria de 99% que vem a riqueza de 1%, né? Não que esses 99% sejam realmente miseráveis. É por isso que a gente se divide e se hierarquiza também, né? Sim. Você falou da classe média no comecinho. A classe média se escorregar vem pra favela também, né? Esse é o pânico da classe média, né? Exatamente. E, e o fato do cara tá da ponte pra lá, ainda que seja na beira da ponte, deixa ele um pouquinho mais confortável. Isso faz com que esse cara ele absorva a ideia de meritocracia, porque aí é um ponto pra ele, né? Então assim, pô, tenho uma ideia aqui que já de cara, de largada, dá um ponto pra mim, ou pro meu pai, ou pro meu avô, que essa é a história que a gente ouve muito, né? Ah, se eu tô aqui é porque meus pais ou os meus avós conquistaram, né? Como o Brau fala naquele podcast com a Sueli Carneiro, cota. Tudo é cota, né? Tudo é cota. Então, aqueles que vieram de outros países para cá trabalhar, que não fossem pretos, tiveram direitos que os pretos não tiveram e ainda não têm, né? Então, uma espécie de cota também. Isso. Mas essa hierarquização contribui para que a gente não se reconheça como classe, né? Para que a gente reproduza, Sim. É o dividir para dominar, né, dividir cara? para dominar. Eles nos dividem o tempo todo. Nós somos a mesma classe e, na maioria das vezes, somos negros. Mas veja bem, e tô falando sério aqui, não dá pra gente ficar pegando no pé do Emicida toda vez que ele escreveu uma música ruim. Não é assim. A gente não fez isso com Legião Urbana, Sim. a E gente aí não você vai fez isso ficar, com banda nenhuma. você vai pegar o pé do cara Vai ficar o pegando no tempo pé do todo? cara que é mais próximo a você, entende? Então ninguém ficou pegando no pé dessas outras bandas aí que fizeram muita coisa ruim, né? Ninguém ficou pegando no pé do apelido do Mano do Ira lá, que é Nazi. Pra ele deve ser legal ter um apelido desse aí, entende?
Mas quando chega no rap e no funk, aí tem um monte de problema. Só que é muito curioso porque o samba sofreu isso também. E quando o pagode chegou, foi a mesma coisa. Eles trataram o pagode como música de boçais, né? Eles acham que não tem construção, não tem construção entre nós, entende? Ali ninguém sabe o que está fazendo. Aí nessa música do Vinícius Júnior, o Alok mandou uma parada que eu fiquei meio assim, tá? De tão, na minha opinião, de tão elaborado. Porque ele fala assim, preto da cor da pele, preto todas as minhas vestes, preto que eu fiz com os vermes. É muito, tá ligado? Assim, é muito entendimento dele de classe e raça, entende? Do Alok? É. Então ele fala Você preto. repete, eu não ouvi Não, essa ele parte. fala preto a cor da pele, preto todas as minhas vestes, preto que eu fiz com os vermes. Então, assim, ele não tá falando assim, ó, o preto é puro, entende? Ele não tá dizendo o preto é bonzinho, porque é boçal, né? O preto que eu fiz com os vermes, porque como é que vive o preto, né? Então, assim, muito denso. E as pessoas não estão querendo observar. O Dom Juan também vai muito bem nessa música. O Ariel, Ariel fala que resiliência a gente não gosta, a gente não curte, né? Ele fala, sou resiliência, sou resistência e tortar racista é a minha diversão, entende? O Dom Juan depois vem falando que mas essa briga não é minha, ela é nossa. Então eu acho que está faltando da gente olhar essas questões aí mais do que festa. Mas é para a gente voltar um pouco, porque lá naquele momento do Holocausto Urbano, as preocupações não eram essas, né? A preocupação não era se, se essa briga é minha ou é nossa. O negro ainda estava numa situação que ele, assim, o autoestima estava na sola do pé. O Racionais, como eu já te falei, na minha opinião, é o maior fenômeno da América Latina. Ele trouxe esse autoestima. E veja bem, eu não acho que o Racionais trouxe esse autoestima simplesmente por conta das letras. Eu acho que ele trouxe quando ele fala pra todo mundo ouvir que eles não vão pisar na Globo. É aquele adesivo que os moleques de quebrada põem atrás. Sem você, nós não vai. Entende? Então eu acho que isso deu ao Brau e ao Racionais todo um respeito que, sinceramente, eles não têm noção. Entende? Eles não têm consciência do quanto aquilo foi importante para pobre preto. Entende? É você dizer que não quer ir, é você ser convidado amanhã para ir no casamento mais chique do mundo, com tudo pago e dizer não, obrigado, entende? Tô suave na minha casa. É ou sem você nós não vai, né? Então não sei como é que tá o entendimento hoje, mas o Racionais ensinou muito, né? Às vezes eu tô conversando com os amigos, eles falam umas coisas, eu falo, mas o Racionais ensinou isso aí. Pô, mas isso aí tá no Bezerra da Silva, entende? Bezerra cantou um tempão isso aí na nossa cabeça, né? Então a gente não quer, de certa forma, aprender. Então, assim, a preocupação daquele momento, é claro, era a morte física, entende? Era a morte física. E a gente conhece, eu cheguei a fazer uma lista com 150 pessoas mortas, mas eram 150 pessoas que eu sei chamar pelo nome, que nem diz o clã nordestino, né? Eu sei o que é a morte, o susto no IML, conheço pelo nome a quem oferto as velas. Então, é, era um momento muito duro. Aí você tinha polícia, pé de pato, e tinha um monte de irresponsáveis, cada um tinha sua arma, até porque as armas vinham do Paraguai, chegavam aqui com R$ 150, né? É muito complexo. Agora, para a gente continuar falando de classe e raça, né, a gente tem que procurar trazer algumas referências, né, de autores, inclusive. Acho que se a gente for falar de Fanon, a gente fala o que Fanon pensa. Você tem visto Clóvis Moura, até queria ouvir um pouco também de como é que você está vendo, entende? Por indicação sua, inclusive, uma cobrança, inclusive, muito importante. E tenho, tenho aprendido muitas coisas. O Florestan disse certa vez que não é possível compreender o Brasil sem compreender o racismo, né? O Silvio Almeida
que é hoje ministro dos Direitos Humanos, numa palestra em 2019, ele disse: não é possível compreender o racismo sem o marxismo. Então eu acho que a gente hoje está nessa busca, né, por encontrar Sim. explicações para aquilo que nos afeta, né, aquilo que é material. Então a discussão que a gente trava aqui com os nossos não é não é sobre ideias, somente, é sobre a realidade material. A gente está falando aqui da morte de amigos, de familiares, de vizinhos, né? E não tem nada mais material do que isso. E eu tenho me perguntado bastante, queria te ouvir também em relação a isso. Tenho tentado encontrar nesses pensadores, no Clóvis, Moura, no Florestan, no Silvio, a a raiz da favela, a raiz da miséria do povo negro. Me parece que para a esquerda liberal, essa mesma esquerda que fala que o Racionais se vendeu, Sim. essa mesma esquerda que está numa luta desde sempre por espaços na democracia, né? Na democracia, no parlamento, enfim, muitas vezes entende o, o racismo de hoje como um resquício da escravidão, Isso. né, que aconteceu no Brasil e durou mais de 300 anos, mas aponta como solução mais capitalismo, mais igualdade, mais liberdade, não de fato, mais igualdade e liberdade formal, que são as bases da democracia, né? E eu queria te perguntar, o que que você pensa sobre isso? A saída para o racismo pode ser mais capitalismo? Nós temos um capitalismo atrasado e é por isso que a gente ainda tem tanta miséria e essa miséria tem cor no Brasil. É porque nós vivemos um pedacinho de capitalismo e um pedacinho do colonialismo escravista. Qual é que é? O que que você pensa Mano, sobre isso? pra você ver, né? Quando eu digo sempre que Racionais ensina, né? Ele ensinou isso. Ele fala: os sociólogos preferem ser imparciais e dizem ser financeiro o nosso problema. Mas se analisarmos bem mais, você verá que branco, pobre e negro se parecem, mas não são iguais. O negro, quando ele, porventura, vai para a classe média alta, ele não é aceito, ele é tolerado. Então, uma vez eu vi um cara falando isso do Pelé, que o Pelé estava no lugar, depois que ele foi embora, fizeram uma piada. Entende? Então, o Pelé não era aceito, né? Ele era tolerado. Eu acho que a gente não tem outro caminho, entende? O nosso caminho é mesmo desmontar isso e construir uma coisa outra. Porque o racismo, no Brasil principalmente, ele não pode acabar. Ele só acaba se mudar esse sistema. Porque se é estrutural, É estrutural. parece que hoje, né, com a vulgarização desse termo, né, estrutural, outro dia eu encontrei esse termo dentro de um documento da Prefeitura de São Paulo da Educação, sabe? Eu É, falei, caramba, ó, que legal. Os caras, acho que, de tanto vulgarizarem, colocaram aqui pensando que não ia dar nada, né? isso. E por meio desse texto aí, a gente fez uma discussão bastante interessante na escola, na formação dos professores. Porque não tenho certeza, mas eu acredito que não é o Silvio que, que cria esse termo, mas é ele quem traz para a Agora, né? discussão É, aqui sim. mais recentemente, né? Quando ele está falando que é estrutural, não é uma desculpa para que sejamos racistas, né? Não é uma desculpa para o vereador falar na Câmara Municipal de São Paulo é coisa de preto, Isso. né? Tinha que ser preto. E depois dizer, olha, eu errei, é estrutural. Agora que eu sei que é estrutural, eu não vou errar mais. Quando o Silvio e outros pensadores e pensadoras negras denunciam o racismo estrutural, eles estão denunciando que o racismo não está sozinho.
Não ele não está num indivíduo sim, no outro não. Isso. Ele está nas estruturas sociais que formam os indivíduos. Chamamos de indivíduos. Eu me lembro agora de um caso, uma criança que tinha por volta de 1 ano, e aí ela tava. Uma criança que eu não tinha visto ainda, mas era filho de amigo, a criança já falava, e aí ela foi, eu fui tentar pegar a criança e ela chorou. Ela não veio comigo. Aí a mãe dela perguntou por quê. Ela falou assim, porque ele é chocolate. Veja bem, 1 ano de idade. Só que ela, com 1 ano de idade, você já viveu pra caramba, viu? São 300 dias. Já Teve, viu, você, já você já, viu, porra, já tem um mundo você ali. já tem um mundo. Já te foi apresentado um mundo, Claro, né? E como é que esse mundo foi apresentado, né? Foi apresentado de acordo com as estruturas e isso. de acordo com os indivíduos que são formados a partir das estruturas, né? Então o cara fala assim: ah, mas eu não sou racista. Eu tenho um amigo que fala sempre isso, né? Ele fala assim: eu não sou. Meu pai e minha mãe me ensinaram a tratar as pessoas independentemente da cor da pele. Então, esse papo sobre racismo eu também não acredito, porque eu trato todo mundo igual. E aí a gente não se liga que esse enxergar todo mundo igual é racista, porque conforme as estruturas da nossa sociedade nos individualiza, não há igualdade, não existe igualdade. Então não somos todo mundo igual, não somos todo mundo igual, né? Sim. Então eu acho que é esse caminho assim que a gente precisa seguir, estudar, conhecer. Você fala muito isso, eu ouço sempre conhecer esses pensadores, essas pensadoras negras, os pensadores e pensadoras brancos também que estão falando sobre racismo, isso é muito Sim. importante. É porque, né, o Roberto, a gente não faz análise, a gente não faz, a gente não tem ideia de como é que tá a psique de uma criança negra de 3 anos. 3 anos de idade, a gente não faz ideia, né? A classe média sabe, a classe média não, os ricos sabem como é que tá o filho dele aos 3 anos, mesmo que ele não conviva com o filho, vai fazer uma bateria de exames de tempo em tempo e tal, entende? É. A gente não sabe. E uma vez eu entrei na escola, era horário de intervalo, aquela correria toda, doida, tá? Aí eu olhei, minha filha estava sentada lá no canto sozinha. Aí eu chamei a professora e falei, professora, e aí? Ela falou assim, não, mas ele é assim mesmo. Eu falei, professora, poxa, entende? Não é assim, pô. Ela é a menina mais pretinha da sala. Você vai deixar ela isolada e vai achar que é assim mesmo? Então é. Mas veja bem, depois a professora soube que eu era professor, soube que a minha companheira, mãe da minha filha, era professora. Aí o gesto mudou. Mas mudou porque aquela escola só tem negros, entende? Eu quero dizer que o negro, quando fica rico, não muda, ele não deixa de sofrer racismo. Por isso que não adianta ficar rico, entende? A gente veio aí, George E ficar Floyd, rico adianta muita coisa, né? adianta muita coisa, mas Hum, adianta para uma pessoa, né? Sim, mas não você tá carimbado, né? Sim, O Brau fala, o Brau e outros raps também, fala, tô dirigindo um carro que é meu, que eu comprei, e vou ser parado pela polícia e vão me pedir a nota. isso. Enfim. Mas assim, eu acho que, por exemplo, a gente estava falando daquela das caixinhas e eu perdi um pouco a linha. As pessoas falam, eu não tô nessa caixa. Eu não tô nessa caixa. Não me rotule. Aí o Zé Cabaleiro tem uma música que ele fala, eu não sou cristão, eu não sou judeu, eu não sou, né? Ele fala, não sou do rap, nem sou do samba, minha tribo sou eu. É louco. É louco, né? Tribo de um homem só. É a tribo de um homem só. É louco. Que é muito louco, né? É muito louco. O E aí cara está depois. fora das E determinações, aí quando a entendeu? gente fala do rock, O pessoal que quer ficar bravo, o pessoal é fica o que os caras bravo, né? trazem aí, entende? Sim, sim. É O, essa ideia, né, de que você é especial, né? Que você sabe, pensa aquilo que ninguém sabe, pensa, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que ele diz: tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los, traria paz à humanidade. Não sei se é sim.
notaria Nova Esperança. Não sei se é exatamente assim, faz Não, é tempo. uma coisa muito louca, né? Porque é aquele negócio de E que o você cristão fala. pensa assim, né? O cristão O pensa, cristão pô, pensa se o assim, pessoal fosse da minha religião, dava um jeito nele. nossa, se o pessoal soubesse, tivesse lido aquele versículo que eu li, aí o pessoal ia ver que o mundo podia ser bem melhor, né? Que é outra coisa também, né, Robertão? Porque a gente viu como é que a igreja se desenvolveu nas periferias nos últimos 30 anos, né? Eu gostaria de mandar aqui pros evangélicos, os crentes, os católicos. Pô, entrar na igreja tudo bem, mas leva o cérebro. Não deixa o cérebro na calçada. Porque um cara não pode dominar a sua vida. Não existe um ser humano que pode falar, olha, você não pode beijar antes de casar. Entende? Então, isso é loucura. Se você deixar o cérebro na calçada, aí ele vai encher sua cabeça com essas coisas aí, entende? Se você levar, não. Então, a igreja também tem um problema. É muito louco porque a igreja da periferia de São Paulo é composta basicamente por negros. Mas ela não discute raça. Passar longe, né? Passa longe. Passar Tem longe. nenhuma. Aliás, ela não discute nem classe. Porque às vezes a igreja está ali achando que ela é tudo. E muitas vezes ela contribui mesmo. Lá na rua de casa tem uma igreja que a pessoa é solista. Um abraço aí pra irmã Nilza. E a gente sempre se dá bem. Mas estou falando de forma geral mesmo, né? Sim, Porque nós estamos cercados. Eu não sei se você percebeu nos últimos tempos o quanto de farmácia grande que está sendo aberta nas periferias. Estou falando aqui mais propriamente de Parque Brice, Savera, Heliópolis. e aqui em São Paulo a farmácia parece um shopping center, né, cara? É A isso, farmácia é bonita, é né? isso mesmo. Você vai no Rio de Janeiro, a farmácia é feia pra caramba. É aquela antiga ainda, né? Aqui você vai na farmácia e se sente bem. Aqui você se diverte, a Você se pessoa, diverte. a pessoa pega uma cestinha, põe Pega uma no cestinha, você é braço, super bem atendido, né? isso. Tal. Mas a gente sabe que são os pobres, entende? A classe média não tá nessa de eu tenho que ir lá na outra farma, lá na saúde, para comprar um remédio. Sim, Não tá nessa. O sim, cara compra de outra forma, sim, entende? A gente é que pega um busão e vai até a saúde. sim. Ô Du, e voltando nesse papo, né? Eu não sei se você concorda com esse panorama geral, assim, mas me parece que é isso. Pra direita não tem racismo. De acordo com a direita, somos todos iguais e tudo que vem além disso é mimimi, enfim. Só lembrando que mimimi é gíria de boy, tá bom, pessoal? Exatamente, exatamente. Para a esquerda liberal, não a esquerda marxista, o racismo é um resquício de tempos passados da escravidão e nem coloca esses tempos passados como um modo de produção. Sim. Enfim, isso é uma discussão também. E aí a solução para esse problema, que só acontece porque o nosso capitalismo não está desenvolvido, de acordo com esse pensamento, é um capitalismo mais desenvolvido. Claro. Porque o capital tem como premissa. Mas sim, é bastante olhar os Estados Unidos. Exatamente. O capital tem como premissa a igualdade, porque para trocar mercadoria nós precisamos ser igual. Você não pode me bater e tomar a minha mercadoria, a minha força de trabalho, nem eu posso te bater e tomar a sua força de trabalho ou tomar a sua mercadoria. Para que a gente possa trocar a mercadoria dentro do mercado, nós temos que ser igual. Então o capital nos deu aí, nos vendeu essa ideia de igualdade e essa ideia que é base da ideia de democracia, por exemplo. Enfim. Então, para a esquerda liberal, o problema do racismo está no fato de que a gente ainda não tem essa igualdade que o capital promete, essa igualdade não vale para todo mundo, mas que se a gente lutar por instituições mais fortes, a gente vai conseguir ter um capital melhor, capitalismo mais bonzinho, e aí sim a gente vai acabar com o racismo. Eu queria saber o que que você pensa sobre isso e quem que vale a pena bater primeiro, na direita, nessa esquerda liberal? Eu acho que, na verdade, eu acho que o Brasil caminha para isso porque é um país muito grande. Não vai ser que nem os Estados Unidos, entende? Essa esquerda aí que a gente chama de esquerda liberal, nunca existiu como tal. Nunca foi esquerda, infelizmente, né? Porque não discutia essas questões primordiais. Por isso que ela entrou para dentro das igrejas. Olha a relação da igreja católica
com a esquerda pra você ver. Entende? Então Sim, a igreja sim. da católica tem orgulho de dizer que escondemos aqui na igreja alguns perseguidos pela ditadura, etc e tal, entende? Eu acho que se tornar rico, né, ter dinheiro, primeiro que se tornar rico não é ter dinheiro, né, cara? Se tornar rico é você quando você tem uma indústria, ou seja, você tem a máquina de fazer dinheiro e bota o trabalhador ali para trabalhar para você. Então não dá para fazer dinheiro. Não dá para se tornar rico. Né? Se o Neymar perder o emprego amanhã, daqui 3 anos ele tá pobre, porque ele não tem a máquina de fazer dinheiro. Talvez Eu um acho que pouco mais, mas vai ficar talvez um pouco pobre. mais, vai ficar pobre. Ó, e, sei lá, o filho É. dele, o... O mais sacado foi o Adriano o Imperador, comprou um avião e agora ele aluga. Então, é uma sacação Mas aí a muito gente tá grande. falando também da classe média, né? Sim, Que acha que vale a pena defender a burguesia porque para eles estão mais próximos da burguesia do que do pobre, sim. né? Do miserável. Sim, eu acho, Mesmo morando Robertão, logo ali. mesmo morando logo ali. Eu acho que tem uma coisa no Brasil que é muito louco. Porque assim, se você passar no Japão, estiver dando um rolê pelas favelas. Faz tempo que eu não vou lá. Eu Como também é? faz, Como é? não, faz uns dias aí que eu não vou. Você vai estar dando um rolê lá nos lugares mais pobres, entende? E aí, muitas vezes rural, tem gente que acha que não tem mais espaço rural no Japão e tem. Aí você vai estar dando um rolê no espaço rural com a sua caminhonete Hilux. Você vai encontrar uma velhinha varrendo a rua. Aí você vai passar assim e falar: Porra, não parece a avó? Todo mundo, pô, parece minha avó, parece minha avó, parece minha avó. No Brasil, quando um cara da elite dá um rolê sem querer, cai perto de uma favela e vê uma mulher preta varrendo, ele fala: É o demônio. Aquilo é uma arma, Aquilo é uma é arma, um aquilo fuzil. disfarçado de vassoura. Sim. A mulher, a Aí chama a preta, polícia para dar 30 tiros. a mulher preta não se parece com a avó dele. Não se parece com ninguém que ele tem afeto. Entende? Aí não tem sororidade mesmo. Mas lá, quando. Eu acho que aqui, uma coisa muito louca no Brasil é que a gente tem uma elite branca, toda branca, e um povo preto, todo negro. E eles nos odeiam, entende? Eles estão aqui para realmente levantar uma grana, mas tá óbvio que eles nos odeiam. Deixaram a gente passar vergonha nas Olimpíadas. Porque quem compete na Olimpíada, pai? Que tipo de atleta é? Rico. Como é que você descobre que o cara é bom em salto com vara? Hum, Como é que você descobre isso. isso aí, né? Quantos centros de Você pega a treinamento você vara e fala tem? assim, você, Isso. você que tá aí vendendo droga, Isso. pega essa vara aqui. Vê se você consegue pular o fio ali. Não é assim, né? Não é assim. É, tem toda uma ideia, né, que se concretiza materialmente, porque só as ideias não bastam. Se bastassem, todos nós favelados seríamos jogador de futebol, porque todo mundo já sonhou com isso. Mas tem o clube, né, a aulinha Sim. ali, enfim, não é uma parada democrática, né? É por isso que a gente não passa, não paga um pau para Ayrton Senna, né? Isso. O Eduardo, numa das músicas mais interessantes do Facção, ele fala: sempre quis ser piloto de Fórmula 1, mas eu não pude porque não tinha um kart quando eu era criança, Isso. né? É isso mesmo. Então a gente vive, meu país tem pessoas riquíssimas e tem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, vamos falar assim, né? E ninguém tá nem aí, cara. É um descaso total. Todos os trabalhos são de mentira, entende? Porque chega 10 médicos para atender 100 mil pessoas, não vai atender, entende? A única coisa que a gente tem lá, que a gente tem aqui, né, nas favelas, sobrando é polícia, cara. Entende? Então eu falo que eles nos cercaram de farmácia, porque eles querem nos deixar meio grog. Não tão grog que você precisa trabalhar, né? Então E nesse momento, por exemplo, veja bem, aí você quase que volta lá no Pânico na Zona Sul. Nesse momento a gente tá com uma droga na rua aí, cara, que é a K2, e que a gente sabe que ela é a base de fentanil, que é um bagulho é, anestésico e tal, mas você não acha na esquina. Você não encontra na esquina, entende? Então os nossos jovens, que não, né, assim, não posso falar que é a maioria, tem muito jovem usando, fumando essa tal de K2 aí. Eu acho que a gente tem que ter, nós que somos sérios, responsabilidade nisso tudo, entende?
trocar as ideias, fazer as campanhas, e sobretudo trocar as ideias, porque eu tô percebendo que a K2 tá fazendo mal pra todo mundo, até pra quem vende, porque não dá o dinheiro que os caras estão pensando que dá, entende? Então assim, a gente tem alguns cortes, né? Lá nesse momento, Racionais não falava, essa não era uma preocupação. Nesse disco, né? No Holocausto Urbano ele não fala de droga, repara. Acho que a maconha aparece, o fumo, é É uma das no músicas só máximo, assim, que a polícia entende? prende o fumo e tal. Isso. Nesse disco não aparece, é verdade, tem E é razão. muito louco porque, veja bem, Racionais começa em 90, né, com Holocausto Urbano. Eu sei que você tem um pé atrás um pouco nisso, mas é o neoliberalismo entrando no país forte. Mano, não sei se você tá ligado que o hip hop é o gênero musical mais ouvido do mundo, entende? E em 1973, os caras já tinham vontade de fazer os baile, pá, aquilo que eu te falo sempre. Uhum. Fazer os baile, pá, e faltava equipamento. Aí teve um apagão lá em Nova York, ficou 2 dias apagado. Aí os caras pegaram tudo que eles podiam, picape, som, entende? E aí começaram, né? Quer dizer que é aquilo que a gente, né? O cara que foi lá, pegou a picape, ele não é um serial killer, não tem nada disso. Né? O hip hop, muita gente disse que o hip hop conseguiu se estruturar nesse momento porque chegou um pouco de material. O nosso aqui de São Paulo não chegou material. Eles tiveram que sair de lá, escrever edital, etc, etc. Mas ainda assim, quando a gente vê que a gente tem pessoas como o Nelson Triunfo, é muito louco, porque não ficou rico, entende? Mas tá aí. Eu tava vendo um vídeo do Milton Salles hoje, cara, mais cedo, assim. E aí ele tava falando que trabalha com reciclagem e O que tal. tá acontecendo, hein, mano? Esse pai ele tá até dando uma paulada, será que é isso? Como assim? Tá estranho pra caralho, mano. Como é que o cara que tava bem até outro dia aí tá tão zoado? Não sei, irmão, não sei. Talvez não, não tenha sido a pegada dele juntar dinheiro, enfim. Talvez, Talvez é. seja um por amor, dois por amor. Aliás, eu queria te dizer isso aí, os caras estão cantando errado. É um por dinheiro, dois por dinheiro, três pelo dinheiro e quatro pelo dinheiro. Por favor, não me venha essa de família, amigos e África, não. É tudo pelo dinheiro. E a gente sabe disso, entende? A gente tem que matar um leão por dia pra gente não querer ser, né? Sim, Ser esse sujeito aí, entende? sim, sim. É essa parada, mano. É, a gente tava falando, você puxou o Pânico na Zona Sul. Tem uma outra música muito interessante nesse álbum também, que é o Beco Sem Saída, né? Que é uma música com várias contradições, como todas as músicas do Racionais, que é o que eu acho mais interessante nos Racionais, que eu acho mais interessante no Brau. O Brau confuso é aquele que mais me interessa. E o Racionais confuso é aquele que mais eu gosto de ouvir. O Beco Sem Saída, em algum momento, parece propor alguma coisa, mas o próprio nome da música diz Beco Sem Saída, né? Sim. Será que isso vale para essa questão do racismo, irmão? É um beco sem saída? Capitalismo e racismo é um beco sem saída? Assim, dá para ter esperança de ter uma sociedade justa, racialmente justa dentro do capital? Não, dentro do capital não. Acho que dentro do capital as coisas estão tão fechadas que você necessita. Veja, o capital brasileiro necessita do negro. Quem é que põe medo na sociedade? E quem vai ser a mão de obra Quem vai ser a mão de obra barata, barata? exército de reserva, que ninguém vê e que ninguém Isso. vai reclamar, né? Porque parece que para a classe média, as pessoas que estão sem trabalho não se parecem com ela, Isso. e aí você pode passar por uma pessoa que está pegando lixo na rua, por exemplo, e não se assustar porque essa pessoa é preta, ou seja, ela é invisível. Invisível. Agora, se ela for branca, tiver olho azul, aí isso é assustador, né? Então, a classe média conforma, se conforma com a miséria do outro, porque esse outro não se parece com ela, né? Sim. Ela precisa, né? Precisa, porque Ela- aí você reforça a ideia de É. que Eu não sou o pior do país, quem entende? chegou até a beira da ponte, porque quando os quatro pretos mais perigosos
do Brasil denunciaram a ponte, né? E falaram, ó, da ponte para lá, da ponte para cá. A classe média tá bem ali, ó, na beirinha da ponte. Classe média é bem aquilo. Aqui é favela. Eles falam assim, e nós somos casinha em volta. Sim, Porque a classe média que mora em volta da favela se ligou que não dá pra ser coxinha. sim. Você tem que contar com a E favela. Deus me livre de morar ali, hein, irmão. Ali onde Entende? tem assalto, eu tô Isso. fora. É isso mesmo. Eu Eu digo passo pras longe, pessoas passo com hoje. medo. Outro dia, irmão, outro dia, quando foi isso? Semana passada. Tava voltando pra casa com a Leila e com o Heitor, que é meu enteado, né? Aí ele falou: Ó, eu não gosto tipo, quando você desce por tal parte ali da favela. Aí eu falei: Por quê? Ele falou: Não, porque eu tenho medo. Aí eu falei: Medo do quê? Ele disse ser assaltado. Aí eu falei: Mas dentro da favela? Ele falou: É. Aí eu falei: Mas ninguém vai te assaltar dentro da favela. Aí ele falou: Mas por quê? Eu falei: Porque não pode. Aí ele falou: Mas como assim? Que aí, né, pra uma criança não faz sentido nenhum, Não né? faz sentido. Parece que ninguém pode assaltar ninguém em lugar Uhum. nenhum na cabeça da criança, né? E da classe média criança também, enfim. É, E aí eu falei pra ele, não, não pode. Ele falou, por que não pode? Aí eu falei, pô, qual é a melhor maneira de explicar isso, né? Eu falei, não, porque nós temos ética. Aqui dentro ninguém mexe com ninguém. Aí ele perguntou de novo, eu falei, porque todo mundo conhece sua mãe. Ninguém vai mexer com a sua mãe. Minhas filhas ficaram me perguntando outro dia, eu falei, é uma gangue. Mas a gente deixa bem claro pra elas. Olha, na rua funciona assim, assim, assado. Você tem 11 anos. Se algum homem mexer com você, você olha a cara, bem a cara dele e fala, vou lá falar com meu pai. Que aí o chicote vai estralar, entende? Sim, sim, Mas é isso mesmo, né? A gente tem que forçar as coisas, senão a gente não consegue ver. Outro dia, a Lila chegou em casa também falando, a Lila é a minha mais nova, né? Tem um carro que sequestrou duas crianças no Savério. Eu falei, Lila, se um carro sequestra duas crianças no Savério, nós vira a cidade. Porque tudo põe fogo em tudo, entende? E ontem eu tava conversando com um amigo, né? não Ele tem tava. serial killer assim, né? Não, não sei. Moscando, Não né? tem. Ou será que vai escolher o Savério pra morar? Não, não, não. Ele tem que estar muito de touca, né, mano? Tá de touca. Então a gente está num território, vamos falar assim, protegido. Eu deixo isso bem claro para elas. Eu deixo bem claro para elas que ó, qualquer homem que mexer, você pode ir lá na cara dele e falar: ó, você sabe que você está errado, e eu vou levar essas ideias para o meu pai, para minha família, né? Para dizer que você está errado e tal. Então, assim, eu tive pensando esses dias com meu amigo e falou assim: mano, o que você acha que pode causar um boom? Fica aquelas brisas, né? Desligar a internet, tirar a energia. O que pode fazer o pobre sair pra rua e quebrar tudo? Eu falei, ué, um assassinato filmado do Mano Brown, pela polícia. Se a polícia matar o Brown e todo mundo vê, nós vira o país. Porque ele é o preto mais importante do país. Sim. Ou aconteceu Entende? também em 2006. É isso, é no mínimo. Enfim. Entende? Então, assim, eu sei que, por mais que a gente muitas vezes tenha Discord e tal, eu não tenho dúvida que o Brown é o preto mais caro do país, o homem preto mais caro do país. Então, quando as pessoas perguntam, poxa, como isso aqui pode mudar? Eu falo, olha, eu não sei, cara, direito. Eu não sei direito, não, eu não sei. Mas a questão é que a paz só vem depois da guerra. A guerra não vem depois da paz, mas a paz vem depois da guerra. E a gente está com medo da guerra, né? Então, quem tem medo da guerra não vai ver a paz também, entende? Até porque essa guerra, quem está morando em São Paulo hoje fala, gente, morar em São Paulo tá um chocolate, por todas essas questões aí que nós falávamos, Sim. entende? Comparado com os anos 90, Comparado com os anos 90, que entende? morar na favela era perigoso de fato, Claro. né? Anos 80. Você tinha que mentir. Onde você mora? Eu moro no Bosque da Saúde. O pessoal daqui também fala onde você mora, eu moro no Ipiranga, Sim, entende? E. sim, sim. Sim, nessa época eu morava num bairro chamado Jardim Oratório. Irmão, Sei ó, onde é. quebrada da quebrada. Um morro alto pra caramba. E eu era inocente assim, igual o Heitor. Quando chovia, Sim. eu falava, mãe, será que a enchente não pega a gente? Ela falava assim, mãe, a gente tá no topo do morro, cara. Se a enchente subir aqui, É todo isso mundo lá mesmo. embaixo morre afogado. Enfim, era também um lugar que a gente tinha que omitir e que hoje a gente ouve falar que, sei lá, quando pega um Uber, sei lá, o cara fala, eu não subo no oratório. Sobe sim, irmão. Sobe, sobe tranquilo, porque se tem um lugar tranquilo para você entrar, é o Aqui em São Paulo oratório, é o apaziguou. Heliópolis.
Aqui enfim, apaziguou de uma forma. tirando pela própria estrutura do lugar, né? A estrutura, enfim, a disposição das Sim. ruas, enfim. Fora isso, outro dia eu fui pegar um Uber, entrei no carro, o cara falou, é Heliópolis? Eu falei, é Heliópolis. Tô falando isso aqui, o PC que tá aqui na nossa frente também já deve ter passado por isso. Você também já deve ter passado. É Heliópolis? É Heliópolis. Ele, mas é dentro da favela? Eu falei, irmão, você olhou a corrida, você não viu, você aceitou e agora você vai me questionar? Ele, não, eu quero saber se é Você dentro. no Professor, miolo eu mesmo. falei, você quer saber se vão te matar? Se você for me deixar lá? Isso. Não vão te matar, não, irmão. Agora, pô, dá licença que tô perdendo tempo aqui, vou chamar outro Uber. Mas isso é uma coisa que a gente fala com segurança, porque na década de 90, quando você ia chamar uma visita para ir na sua casa, você tinha que explicar para ela mesmo, ó, vem por Sim, aqui, eu te encontro ali. Eu lembro dos meus pais indo sim, buscar sim. as minhas tias assim na beira da favela, para que elas pudessem entrar e alguém falar, ó, eu conheço, enfim. Então hoje não é bem assim, né, cara? Hoje a gente tem um, é, não é o melhor lugar do mundo, porque tem excesso e tem falta, e tem excesso de falta, né? Eu não concordo com essa ideia de que a favela é o lugar onde o Estado não está. Não, está pra Eu caramba. não concordo, está pra caramba, tá? Está pra O caramba. Estado é quem. O Estado não pode abrir mão de nenhum território, cara. Exatamente. E essa estrutura de que a gente fala que o racismo é estrutural, que o problema do machismo também é estrutural. Qual que é o papel do Estado nessas estruturas? Isso. O Estado é o terceiro garantidor das relações de exploração, das relações de contrato, em Sim. que o Abílio Diniz é igual você e ele senta do outro lado e você senta do outro lado e os dois assinam um contrato que ele vai explorar o seu trabalho para ele ficar mais rico, para ele É. ficar mais bilionário do que ele já é. Enfim, nem sei o termo correto, É porque assim. eu paro no. Mas é que as pessoas, tô pensando, o que você fala? As pessoas têm uma tendência muito grande de falar assim, não, o cara trabalhou, é dele. E o que as pessoas não sabem é que, por exemplo, se você trabalha fabricando chuveiro e cada chuveiro custa R$ 100, se você fabricar 10, você já tem um salário de 1.000. A questão é que por mês a pessoa fabrica 1.000 chuveiros e recebe os mesmos R$ 1.000, né? Então o burguês tira de nós todo o trabalho, entende? A gente vive praticamente na miséria. E aí é curioso porque não parece que a gente vive na miséria hoje. Por quê? Porque a gente tem televisão grande, Teu a gente tem um celular. carro, tem um celular. Mas Aí a direita Marx, fala assim: ah, como é que você está reclamando do capitalismo se você tem um celular? Olha que coisa sim, boa. Marx faz uma coisa legal, não lembro que texto, que ele fala o seguinte, ó, pão, por exemplo, é feito de farinha de trigo, fermento e água. Se você estiver usando terra, fermento e água, mesmo que você coma, não é pão, entende? Aí eu tô vendo aqui que na Pânico na Zona Sul, ele fala assim, temos necessidade de uma melhoria. Essa é a nossa filosofia. E essa necessidade de melhoria, né, Roberto, é o que a gente tem que discutir sempre também, porque isso não vai vir assim à toa, né? A melhoria para a favela não vai vir se não for a favela mesmo que fizer. E essa melhoria, ela não vem, e ela não é compatível com a nossa esperança Não, nas instituições. Nós estamos, de fato, como o Racionais disse, eu falei do Mano Brown, mas quem canta é o Ed Rock, o Beco Sem Saída, né? sim, sim. Então, como o Ed Rock disse no Beco Sem Saída, nós não temos para onde ir. Só nos resta perder a esperança, né? Talvez, não vou falar que a esperança é o nosso problema. Nosso problema é estrutural. Senão a gente Sim. tira o problema das coisas e coloca o problema no sujeito. O sujeito é formado por essas estruturas também. Então também não convém a nós clicar uns aos outros, clicar o outro e falar é você que não tem consciência, é a favela que não tem consciência, ou até é a classe média que não tem consciência. Nós temos um problema estrutural. Nós somos divididos de forma em que é, é, há uma hierarquia dentro da própria classe, a classe média, enfim, a classe pobre, a classe miserável. Aí tem aquele ainda que não tem casa, que não tem, enfim, o alimento ali imediato, coincidentemente ou não é negro.
né? Sim. Falei coincidentemente brincando. Enfim, então nós estamos divididos pelo capital, A né? gente tá esperançoso, né, Mas cara? aí você tem a esperança de pular pro outro lado da ponte. Sabe qual que é a merda, pai? A merda é que você tá esperançoso. Aí o capitão não te dá nada. Aí ele vem te dar um alargador de orelha. Aí sua orelha fica desse tamanho gigante. Aí você é o cara da escola. Sim, sim. Aí fala, Entende? meu, Sua tatua o seu rebeldia corpo você gastou inteiro. com um alargador. Sim, sim, sim. Entende? A gente está nesse momento. Olha a quantidade de seed para doenças que a gente tem. Entende? Porque todo mundo precisa. Todo mundo, hoje em dia parece que todo mundo precisa ter algum problema. Sei lá, se é Tourette, se é HD, algum TDAH, né? TDAH. Há um tempo atrás eu brisei nessa parada de TDAH, aí, Não, que eu mas é tava perdendo porque. tanta chave de casa, que aí eu vi tanto vídeo na internet que eu falei, meu, esse negócio de TDAH. Aí passou pouquíssimo tempo e eu me liguei que essa parada é uma bobagem sem tamanho, Sim. né? E a gente tem o Como não nosso. esquecer as coisas? Dentro desse sistema aqui, onde tudo. Essa coleção de mercadoria, ou seja, onde é tudo atropelado, vamos falar Sim, assim, né? sim. E para nós só resta ser o Július, né? Ter dois Ter dois empregos, três empregos e empregos. tal e tal. Então, eu acho que assim, a ideia de a gente usar marcas aqui é para entender isso que a gente está entendendo mesmo, para entender a classe, para entender que porque a classe é assim, as pessoas respondem porque são preguiçosos. A gente veio aqui para trazer outros panoramas. Né, irmão? Entende? Porque o capital não funciona com trabalho para todo mundo. Isso. Tem que ter um exército de reserva. E se esse exército de reserva fosse branco, a gente teria um grande problema, porque aí ia ficar claro para todo mundo que tem alguma coisa errada. Sim. Como esse exército de reserva tem cor, não é branca, e ele tá na favela, né, que também é um lugar para onde ninguém quer ir, então parece que tá tudo certo e dá para a gente colocar a culpa nos próprios indivíduos que estão ali. Isso. E aí, quando a gente vai falar de meritocracia, a gente está dizendo que aquelas pessoas que estão ali na quebrada, que estão sem emprego, que elas não conseguiram porque elas não se Não se esforçaram. esforçaram o suficiente. Isso por um lado, né? Então, não se esforçaram, não foi pra escola. Eu lembro, estudou comigo, parou na quinta série. E tem o outro lado, né? Que é também, porra, vai pro baile todo fim de semana. Sim. Não, Como se o filho da burguesia não fosse pro baile todo fim de não, e você falou semana. da escola, parece que a escola é assim uma parada, é uma instituição. O papel da escola é de fato filtrar ali para o mercado de trabalho. A escola reproduz as relações de produção. Só que, meu amigo, não é a escola daqui que faz isso. Isso. Entende? A escola daqui já filtrou. Antes do seu filho nascer, já está filtrado. Ele vai ficar com pior emprego, vai ficar com um emprego mais precarizado. É a escola, sei lá, o Bandeirantes, é aquela ele está filtrando. Se o cara vai para a Europa, Isso. se o cara vai ser dono vai administrar a Tava vendo uma multinacional. menina ontem que terminou a faculdade e foi lá pro Ártico, congelou, ficou 6 meses congelada lá, vivendo num barco e tal. Eu falei, pô, a pessoa deve ter pouco dinheiro, né, Sim, mano? Pra sim. mandar essa bala. Então, meu amigo, essa esperança que a gente tem na escola, não vai para a escola, faz tudo certinho. Não, essa escola É. daqui, ela já está filtrando a gente, ela já E filtrou. é legal também, viu, Robertão, que as mães, os pais fiquem atentos, viu? Porque as crianças não deixam de querer ir pra escola à toa. A escola tá muito violenta com as crianças. Sim, Muito. Então as crianças não querem mesmo, entende? É importante para os pais saberem disso. Inclusive para ir trocar ideia com os professores, não numa de arrumar briga, mas numa de, pô, meu, eu sei que tá difícil, mas não dá pro meu filho ficar escutando grito o tempo todo, entende? Eu conheço criança que se cortou depois da professora dar uma bela sim, bronca. sim, Mas, Robertão, a gente está terminando aqui, o PC já deu o sim. toque final. Irmão, obrigado pelo papo. Obrigado, Vou obrigado, aproveitar monstrão. esse finalzinho para mandar um abraço aí pro Bristol, pro Savério, aqui pro Heliópolis, Isso Paraisópolis, mesmo. Zona Boca Leste. da onça, que é nós na É isso aí. fita. Tamo Firmeza, junto. obrigado, queridão. Monstrão, obrigado mais uma vez, hein? A gente passou só uns 30 minutos. Passou um monte de tempo. Passou.